Deus, aleluia. Vamos entrando agora nessa transmissão ao vivo. São 8 horas e 2 minutos, quase que pontual, né? 8 horas e 2 minutos, e você já pode literalmente compartilhar essa live com o maior número de pessoas que você puder. Já vai logo compartilhando essa transmissão ao vivo com o maior número de pessoas que você puder compartilhar. Compartilhe agora, tá? Estou muito feliz de estar aqui com vocês, ciente do mover de Deus, de coisas grandiosas que Ele tem para fazer, a manifestação, o cuidado, como Deus é lindo, detalhista em tudo que faz, né? E eu tenho certeza que Ele vai te impressionar, Ele vai impactar você, vai fazer coisas maiores, delebrar e candio sobre diante da espera. Diante desse processo que você está vivendo, é tão bom quando a gente confia em Deus e descansa nele, e sabe que Ele é aquele que acoberta o nosso coração de verdade. A nossa maior sensibilidade não está naquilo que passamos apenas, ou naquilo que o mundo pressiona para que você engula os sapos da vida, né? Tem que passar por uma coisa e outra sentindo na pele. A maior sensibilidade que você tem é a voz do Espírito Santo. Por mais que tudo ainda pareça errado, por mais que tudo ainda confronte você no mais íntimo, sabe? Que tem coisas que confrontam você no íntimo, na tua moral, no social. São coisas intercaladas pelo adversário para tirar a sua paz, para tentar te desanimar, para tentar frustrar o processo da espera. Mas grandioso é Deus que está agora usando os meus lábios para te dizer que nunca foi em vão tudo que você colocou em oração diante dele. Nunca foi em vão as lágrimas derramadas, o choro prolongado. De lá de sobrecanda sai, ele sempre tem sobre as mãos o poder para te surpreender diante da calamidade que você está vivendo agora, diante das circunstâncias mais inevitáveis, aonde por tantas vezes o adversário utiliza dos mesmos mecanismos, das mesmas formas, a mesma maneira, para tentar prejudicar você, para tentar sentenciar a tristeza, para tentar sentenciar a dúvida. Deleva Yeshai, mas Deus coloca as mãos sobre você. Tem sido realmente um Deus zeloso para cumprir. E por mais que o tempo diga que não, por mais que as circunstâncias mostrem que não dá mais para esperar, Ele sempre dá um jeito de sensibilizar o teu espírito, a tua carne, a tua alma. Ele te dá vigor para seguir adiante, e você permanece aonde você pensava que não ia mais permanecer, aonde você achava que não teria mais forças, aonde você pensava que não tinha mais como continuar. Aí Deus chega de uma hora, faz tudo o que é necessário para mostrar que diante dessa batalha, dessa peleja, dessa guerra contra a sua vida, Ele é maior para fazer muito além. E eu vejo pessoas que já estão aqui nessa transmissão ao vivo, que serão impactadas por algo novo, serão impactadas por pelo estondar de Deus, pelo de repente de Deus que vai acontecer em sua vida. Agora você está vivendo e vendo tudo agora nos enigmas das palavras, né? É muita coisa falada, mas pouca coisa vivida, muita coisa sendo falada, mas pouca coisa sendo vivida, até que chega um momento que Deus te surpreende no meio das casualidades, no meio da dúvida, no meio da fraqueza, e começa a fazer algo muito maior por você, porque Ele sabe expressamente o que é necessário, que você continue com força, com vigor, tirando a força do que vem, delebre a sebre de Deus, não é de você. O que vem e emana de Deus, não é de você. E você consegue chegar, você consegue ser delebrecande a sebre com o Espírito Santo imbatível. Você se surpreende, porque se fosse por tuas forças, você já teria parado e desistido. Mas Ele é o motivo da continuidade. Ele é o motivo claro do teu coração ainda está pulsando no peito. E esse coração que está aí pulsa nas promessas, pulsa no compasso das promessas de Deus. Esse coração permanece batendo aí, porque a mão de Deus, tem feito sombra. A primeira visão dessa noite que o Senhor me entrega é que Ele tem feito uma sombra para você. No meio dele e a sebra de um deserto caótico, no meio de um silêncio de queba sobre angustioso,
Ele tem colocado as mãos dele, Canabre Estobredeai, no meio da maior guerra, para te dar a maior certeza. Eu vou repetir. Ele tem colocado Deve Canto Sebra as mãos dele, fazendo sombra, porque ele sabe que é difícil. O Deus que você conhece sabe expressamente que não é fácil. O processo de Lebrecaia dá tempo, demora, mas quando chega a hora, ele surpreende você. Deixa eu te falar uma coisa: os impactos da tua rotina não conseguem nem sequer, nem 0,1% tirar aquilo que foi dito a teu respeito. E quando eu falo dos impactos, eu falo de tudo que aconteceu na vida até aqui. Eu falo do que acontece de forma arredondada e circulada dentro da tua casa, entre quatro paredes. Os impactos gerais do que vem contra você não diminuem o processo e o falar dele ao teu respeito. Tem pessoas que agora estão me assistindo, que imaginam que uma coisa para dar certo lá na frente tem que estar sinalizada aqui, repercutida no certo, para depois o avanço e as etapas, né, como se fossem degraus, uma escada, você subindo para alcançar o que está lá. Mas deixa eu te falar, Deus manda eu te dizer, o de repente dele na tua vida vai fazer você subir vários degraus ao mesmo tempo. Vai fazer coisas acontecerem do nada. Você está aqui hoje e amanhã está ali. Sabe por quê? Porque Deus vai te surpreender. E a espera parece que está resumida num processo muito tardio, prolongado, como se fossem passos de tartaruga. Parece que nunca vai chegar lá, nunca vai alcançar, até que você alcança, chega, vive, porque aquele que prometeu vai te surpreender. E eu acredito tanto no de repente de Deus, acredito tanto naquilo que Ele vai fazer, que tudo que é contrário, que vem, sobrejuga você, cairá por terra, de lá de cândios, e você vai viver o que Deus tem para a sua vida. Hoje a palavra está interligada ao que eu chamo de classificação. Ontem a gente falou sobre a mulher de Samaria e o processo que Deus distorceu, quebrou, desembaralhou na vida dela, e ela começou a ser uma seguidora de Jesus, deixando um passado infeliz, de muita amargura, dor pessoal, intransferível, porque existem processos na sua vida que a dor é intransferível, não tem como transferir essa dor para outra pessoa. Alguém pode até dizer, calma aí, eu sinto o que tu está sentindo, eu sei o que tu está passando. Não, só Deus sabe o que você está passando. É um processo de dor intransferível. Se não fosse o Espírito Santo na tua vida, levar e sebra você não estaria aguentando. E assim a mulher de Samaria viveu por muito tempo, até que ela teve um encontro com Jesus, como a gente empregou ontem, e radicalmente a sua história foi mudada. Agora a gente está entrando no segundo passo, ou melhor, na segunda parte de como se cura a ferida. E a gente vai falar sobre Damar. Damar era filha literalmente do rei Davi. E você que conhece bem a história do rei Davi, você sabe o que aconteceu com ela. Se você não sabe, a gente vai pontuar um pouco o que aconteceu, interligando para o fato do que hoje a gente passa, do que hoje muitos estão passando, o que hoje dentro entre quatro paredes, na intercalação, o inimigo coloca, confronta, porque essa é a base do inimigo, atingir com o que tu ama, atingir diante do que é uma esfera de medo, é uma esfera até tardia, é um processo que corrompe, que maltrata, porque mexe com o sentimento, mexe com o coração. Mas Deus, ele tem sobre as mãos o poder para surpreender você, o poder sobre as mãos para fazer algo muito maior. E eu posso dizer uma coisa para você, o que Deus fará, agora nessa entrada literalmente de setembro, amanhã é dia 1º de setembro, eu posso falar uma coisa, ele está tratando você por dentro de uma forma que até você desconhece. Existem coisas na sua vida que estão ligadas, a um parecer que você desconhece. O que você está querendo dizer, Gustavo? Antes mesmo de você nascer, ainda de que no ventre da mãe, ele conhecia, ele sabia tudo que se interligaria para a sua vida como um prejuízo. Ele colocou a mão. Eu posso te dizer uma coisa, eu sei que você por tantas vezes dói, machuca e sente no seu coração que muita coisa não vai acontecer ou não pode acontecer porque o tempo está passando, nada está acontecendo. Se prepara porque setembro está chegando. Se prepara porque Deus vai fazer. Eu sei que é complicado, existe agora um pensamento na tua cabeça que diz, mais um mês, mais um tempo, e aí vai acontecer, não vai. O
o de repente vai acontecer. O de repente de Deus vai acontecer. E Ele mostrará a grandeza dEle, o operar dEle em sua vida. Amém? Vamos entrar na ministração. Eu quero que você compartilhe essa live agora com o maior número de pessoas que você puder, já que o Instagram está horrível para divulgar a transmissão ao vivo, para avisar, né, os seguidores. Eu vou até pedir para vocês depois para ativarem um sininho para receber notificação, que é bem melhor, porque assim o Instagram entrega, né, que eu estou ao vivo, assim fica melhor ainda. Mas você pode clicar agora nesse botãozinho, nesse ícone, melhor dizendo, não tem botão, né? Nesse íconezinho aí de papel, aviãozinho de papel. E eu quero que você compartilhe com até 50 pessoas, tá? A mensagem que o Senhor me entregou está em 2 Samuel. Você que vai compartilhar, avisa aqui para mim que compartilhou, tá bom? Que eu estou aqui olhando para a tela. Então você pode compartilhar com o maior número de pessoas agora que estão no seu Instagram, tá certo? Compartilhe agora. A transmissão tá boa, gente? Falem para mim se a transmissão tá boa, se vocês estão me vendo bem, se tá tudo ok. Surpresa boa, né? Uma live logo numa quinta-feira. Mas isso já é para compensar o que não tivemos na segunda. E sem falar que é uma base muito interligada, sabe? Cura interior na alma, no corpo, é algo que mexe muito, confronta demais. Não dá para falar em 1 hora de live, nem 2, nem 3. Na expansão, se assim o Senhor permitir, a gente tem que tratar muito sobre o interno, sobre a alma, sobre o espírito. É algo que intercalado só Deus para conhecer. E com a palavra Ele vai proliferando a cura, a graça dele. Uma das coisas mais claras que o Espírito de vida tocou no meu coração anos atrás, eu ainda era um menino, e o Senhor sempre me falou sobre o bálsamo de Gileade. Até então eu nem sabia o que era bálsamo de Gileade. E eu fui pesquisar na Bíblia. Eu fui literalmente olhar e conhecer melhor. E o Senhor me falou através da palavra dele que o bálsamo de Gileade, ele existia para sarar, para sanar, para curar as feridas. As feridas tanto a sebra do corpo, da alma, da mente. E por tantas vezes ele derramou a unção, o bálsamo de Gileade para curar os enfermos, os feridos que voltavam das guerras, a batalha travada que se ultrajava mais de 3.000 anos atrás, e a mão profunda de Deus para estar ali. Ele permitia a ferida, ele permitia decâmbio sobre Eleaia, tudo ali contra, mas ele vinha com a cura, com o antídoto, com o milagre. Ele se mostrava e se mostra até hoje ser o médico dos médicos. O que você está querendo dizer, Gustavo? Que existem circunstâncias na sua vida que você até hoje não entende, porque Deus permitiu o sofrimento, permitiu a ferida, permitiu você se machucar, permitiu fazerem aquilo contigo, permitiu um descontrole geral, uma bagunça total, mas assim diz aquele que vive eternamente: eu permiti a ferida, mas eu mesmo vou sará-la. Eu permiti a dor, mas eu mesmo vou contorná-la. Eu permiti a situação, mas eu mesmo vou manifestar o meu poder. E quando você se olhar de um tempo mais para frente, você saberá que foi necessário passar por essa situação vexatória. Eu chamo até de situação vexatória, porque ele sobremerge no pensamento, na alma, no conhecimento, uma circunstância de repetição e de medo, de dor, de pavor. Só que quando Deus coloca a mão no meio de tudo isso, Ele não coloca para confrontar quem está vivendo a dor. Ele não coloca para mastigar, para contorcer, para doer mais ainda. Não, Ele não está fazendo isso para você sentir mais dor, para você sentir as perdas. Ele está fazendo isso para que você se revigore. Olha adiante e veja, é um recomeço de Deus na sua vida. E esse recomeço de Deus está realmente literalmente chacoalhando tudo, estremecendo tudo. Porque se não fosse dessa maneira, se não fosse dessa forma, haveria um engano do inimigo para distorcer a verdade. Por mais que a mentira que por tantas vezes era mostrada no passado, Deus está falando com alguém, era mostrada no passado uma mentira, uma forjação. Deus permitiu toda mentira cair por terra, e você descobriu tudo. Você ficou sabendo de a real situação. Deus tirou tudo que era engano. Permitiu o coração sangrar, doer. Por quê?
Porque depois disso, tudo na sua vida vai mudar. As circunstâncias interligadas a um passado infeliz, de insucesso, de dor, vão ser completamente modificadas por Deus. Eu posso falar mais. O que Deus fará na sua vida interligará para um compasso geral, amplo de história, modificada, carimbada, sentenciada por Deus. Espere e aguarda, porque não é o fim. É um recomeço grandioso em quem sustentou tanta coisa, aguentou tantos sapos, aguentou tanta coisa calada, suportando tanta retaliação contra você, para viver o grandioso, a grandiosidade do poder de Deus em um tempo que parece de recuo. Parece que você tem que recuar, tem que voltar atrás, tenho que me limitar, tenho que tomar uma decisão, tenho que falar. Não, você não tem que fazer nada a não ser esperar. Porque o Deus de Quebadorivasaia, que viu tudo e que sabe de tudo, manda eu te dizer. Eu já deveria estar na palavra, mas ele está mandando eu falar, eu vou falar. O Deus que conhece tudo e sabe expressamente como está o teu coração e a tua vida, vai fazer o que for preciso para mostrar de Quebadorivasaia que ele é poderoso e vai cumprir certamente o que ele prometeu. Espera, porque eu vejo um alívio muito grande chegando diante de você. Amém? A Bíblia nos fala em 2 Samuel, no capítulo 12, se não me falha a memória, deixa eu ver aqui, gente. 2 Samuel, no capítulo 13, perdão, nos versículos adiante, sobre Tamar. Tamar era uma moça jovem, pura. A Bíblia fala, conjecturando não, a Bíblia mesmo fala que ela caminhava com um casaco de diversas cores. Naquela época, era natural uma moça jovem, com sua beleza, andar com um casaco de muitas cores, mostrando através daquele contorno, daquele casaco, que ela era uma moça virgem, que estava esperando o seu processo, esperando tudo ser ampliado. Era uma moça muito bondosa, a Bíblia fala isso, que ela era bondosa, ela era amável, ela era alegre, ela tinha uma vida, né? Era filha do rei Davi, uma das filhas do rei Davi, e que ela prezava muito pelo senso, pela logística das coisas, que ela se preservava, conservadora dos costumes, uma mulher boa. E a Bíblia fala que ela passou por um drama pessoal muito decisivo na sua vida, que lhe trouxe um prejuízo, que denotou anos de tragédia, tanto emocional para ela quanto mental. Eu acho que o pior da pessoa é quando ela se vê numa situação. Escuta isso, que eu já vou logo interligar a mensagem só nesse prenúncio aqui, nessa base, jogo para a vida, jogando para a vida. Tem coisas que a gente está passando na vida, tem coisas que você passou e tem passado, e uma das tuas indagações com Deus é: por que eu mereci isso? Por que eu estou passando por isso? Qual foi o meu erro de estar passando por uma situação como essa? Tem muita gente que interliga isso, é uma veracidade. Tem coisa que a gente passa e fica, sabe, uma indagação enorme na cabeça. A gente se pergunta para Deus: eu errei tanto aonde? Por que eu tenho que passar por esse processo? E vale frisar que Tamar, ela não tinha feito mal para ninguém. Ela seguia a vida e o curso dela normal. Só que um dos seus irmãos, meio-irmão, né? Porque como Davi tinha outras mulheres, o seu meio-irmão lhe observava por muito tempo. E ele estava com luxúria. A Bíblia interliga o processo de luxúria. A luxúria não está ligada ao luxo, como muitos pensam. A luxúria está ligada ao prazer, às concupiscências da carne. E como ele percebia que ela era tão bonita à vista, no corpo, no jeito e na forma, ele interligou, o próprio inimigo interceptou uma seta maligna nele, e ele desejava a irmã, a própria irmã, e ela nunca viu maldade, ela sempre via do lado dele. Escute isso, sempre via do lado dele algo tranquilo. Não, é bobagem dele, ele sempre soltava umas piadinhas para ela, ela sempre, não, é do jeito dele. Só que teve um dia que foi um ato consumado, triste para ela. E no meio de todo esse processo, Amon, o meio-irmão dela, não pensou duas vezes. Ele fez um pecado premeditado. E a premeditação do pecado é um dos piores pecados que a Bíblia nos fala.
A premeditação do pecado é aquele pecado que eu penso, eu analiso, eu articulo como vou fazer e depois sentencio. Foi o mesmo pecado do seu pai, Davi. Davi fez um pecado premeditado quando permitiu a morte de Urias para ficar com Betseba, como vocês conhecem na palavra. E tudo isso interligado trouxe uma grande maldição no combo familiar de Davi. Amon agora estava desejando a própria irmã. Olha isso, olha a distorção da história para você entender. Estava desejando a própria irmã e estava premeditando tudo. E sabe como ele premeditou? Disse que estava se sentindo doente, pediu para ela ir até o quarto dele, levar algo para ele beber, para ele comer. E ela, muito inocente, bondosa como sempre foi, ela estava com a sua túnica de cores carregando sobre as mãos, chegou até o quarto dele e naquele instante ele tentou consumar o ato contra a sua irmã, violentando ela. E ela pediu: não faça isso comigo. Naquele tempo a mulher tinha pouca voz. Para você ter uma ideia disso, cada quarto dos filhos do rei tinham soldados. O das mulheres pouco tinha. As mulheres não tinham valor nem para falar expressamente. Uma mulher, quando nascia literalmente, nascia um filho, nascia mulher, por exemplo. A filha era mulher, era dada como mulher. A criança é uma mulher. Ela já não tinha tanto valor desde o seu nascimento. Ela perdia o valor da voz, da fala e de qualquer ação. Então ela calmamente falou, olhou para o irmão e pediu: não faz isso comigo, porque em todo Israel isso não é permitido. Você conhece a verdade, não podemos fazer isso. Ele era mais forte do que ela. Ela tentou se soltar dele. Ela não queria que isso acontecesse, mas a Bíblia nos fala que ele forçou ela sexualmente a se deitar com ele. E o pior não foi isso. O pior foi o processo da rejeição e da dor múltipla que ela sentiu no coração. O próprio irmão que deveria protegê-la agarrou-lhe sobre as mãos e lhe forçou a fazer um ato que para ela era completamente fora do cúmulo da racionalidade. E depois disso, a Bíblia fala que veio sobre ele um sentimento de ódio. Ele usou a própria irmã, pegou ela pelo braço, saiu puxando e pediu para um dos guardas que estavam no quarto, no lado de fora do quarto dele, os seguranças, chutarem ela dali como um cão morto, tirando ela dali. Ela se sentiu tão envergonhada que o processo dela foi ficar de joelhos, chorando o tempo inteiro. Ela estava com as vestes rasgadas sobre as mãos. E estava ali se consumando o pior ato na casa de Davi. E que se espalhou, não apenas ali, mas por médias e regiões, circunvizinhanças do reinado de Davi. Uma vergonha enorme e um pavor completo. Mas o maior prejudicado não era Davi, os seus oficiais, a sua família, nem Amon, mas a própria Tamar, que foi enxurrada do quarto. Escute bem, ela foi enxurrada, os guardas pegaram ela pelas mãos e jogaram ela no corredor, como se ela fosse uma mulher fácil, uma prostituta. O próprio irmão fez isso com a irmã que nunca, nem sequer agiu de má índole, com um pensamento contrário, distorcido a ele, mas fez isso com ela. Eu quero abrir aqui logo uma intensificação para os dias atuais. Eu estou falando do abuso sexual que Tamar sofreu. Só que na família, no âmbito literalmente interligado à família, existem vários absurdos. Existem vários abusos psicológicos, emocionais. Existem pressões que a flor da pele tira qualquer pessoa do sério. Existem citações que o inimigo coloca, interliga em fulano, cicrano e beltrano para causar uma dissensão que pode durar anos ou uma vida inteira. E aí perdem-se os laços, se quebra o laço familiar, a interligação e a entrelação entre irmãos, entre pai, entre mãe, filho, irmã, avó, tio e assim vai. Porque a visão do adversário é distorcer a visão de vínculo. Porque parente por parente todo mundo tem. Mas família é uma palavra tão pesada e forte. Porque tem família que não consegue ser família. Tem irmã e irmão, parente que não consegue ser parente. E sabe o que o inimigo tem tentado muito nesses últimos tempos?
atingir moralmente e socialmente o coração de alguém que tanto quis, ou tanto quer, ou tanto luta e reluta para tentar viver em família. E é incrível que quando você tenta fazer todo esse vínculo para se associar à família, você sempre percebe que é uma carta fora do baralho. Eu estou falando com alguém. Você sempre percebe que uma coisa e outra se desliga, é descomunal. Não é comum, não é associável, não se assemelha, não se intensifica, não se confirma entre você. Sabe por quê? Por vezes Deus permite que aconteça isso para uma reconstrução. E essa reconstrução, por muitas vezes, denota mais o que você é e não o que a família é. Então, por favor, preste atenção, não importa o que fizeram ou o que aconteceu. Muitas das coisas que veio contra você, principalmente dentro desse combo familiar, aonde você conta nos dedos quem é família. Eu estou falando com alguém, aonde você conta nos dedos quem está do seu lado e quem não está mais, e com quem você pode ligar, desabafar. Mas é incrível como tudo denotou na tua vida por uma tragédia, por um drama pessoal, aonde o adversário intercalou tudo. Sabe por quê? Para você ter o sentimento de que está sozinha. Deus mandou falar para alguém que está aqui. Você procurou entre os teus. Deus está falando isso com alguém, com uma filha dele que está aqui. E você não conseguiu, você não consegue hoje soltar nada do que acontece contigo, com a tua família. Você até já soltou com a sua mãe, mas a sua mãe, em vez de guardar para ela saiu espalhando para todo mundo e você ficou sabendo. Então, por essa razão, hoje você é uma pessoa introvertida no reflexo, no que acontece na vida, você não consegue soltar para ninguém. Deixa eu te falar uma coisa. Não é que você tem que falar, não é que você tem que chegar confiando, porque é muito complicado isso. Mas deixa eu te falar uma coisa. Às vezes Deus permite que uma circunstância como essa aconteça na tua história, que realmente laços que deveriam ser para sempre não sejam tão fortes assim, para que você intensifique uma coisa. Tem coisas que é só você e Deus. Tem coisas que ninguém vai entender. Tem coisas que ninguém vai compreender. Sabe por quê? Porque a base de uma família, por tantas vezes, se não tiver a consistência em Deus, é prejugar. É incrível, mas acontece muito. O prejugar, a ação do criticar, do condenar, negativar. Existem coisas na sua vida que você só vai contar depois que acontecer. Até para a família. Existem coisas na sua vida, no combo familiar, que você não vai contar antes de acontecer. Não porque alguém vai jogar uma palavra negativa, mas existem coisas que ninguém vai fazer. Tem coisas que, por mais que a pessoa se esforce, ela não vai fazer por você. Ela vai dizer uma coisa e outra. Deixa eu falar uma coisa. Vai julgar você, prejulgar pelo que você já foi e o que você é. E sabe o que vai dizer? Não dá certo para ti não. Eu acho que não vai dar certo. Eu acho que não é. Então, só fala depois que acontece. Eu aprendi a fazer isso. Não por uma razão de não confiar. Eu amo minha família, amo muitos dos que estão comigo e até se tornaram, são minha família, mas existem coisas que só Deus sabe. E aí depois que acontece, eu digo, olha isso, aconteceu, fui isso, eu planejei em Deus. Por quê? Porque quando vem a visão do pré-julgamento e da ação que condena pelo passado, que condena pela insuficiência, dos ganhos, que você chega e fala, eu tenho um sonho, eu tenho um projeto. Quem é que vai acreditar? Mas tu não tem dinheiro, mas como é que vai acontecer? Então a base civil, a base moral da pessoa fica lá embaixo. Depois que acontecer, você começa a falar, você pode soltar, ninguém vai atrapalhar e nem prejugar. E aqueles que insistem em dizer que o negativo está sobre você, vão ver algo muito positivo de Deus acontecendo na sua vida. A gente está falando sobre um abuso muito sujo, muito triste, que Damar passou. Damar passou por um abuso tão sujo e triste, que aquilo marcou a sua vida. E a Bíblia fala que a desgraça estava dentro da casa de Davi. Olha o que aconteceu depois. Absalão viu ela chorando no corredor, levou ela até os aposentos, perguntou para ela o que aconteceu, e ela disse que Amon tinha violentado ela e tratado ela como um lixo.
ela estava muito triste, ela nem queria contar, mas de tanto ele pressionar, acabou contando. Sabe o que aconteceu? Uma desgraça maior. A Bíblia fala nos demais capítulos que Absalão premeditou a morte do irmão. Ele foi lá e matou Amnon. Dá para você entender a desgraça? Mas sabe o conceito pior de tudo isso? É que quando Davi ficou sabendo do que o seu filho Amnon tinha feito com Tamar, ele ficou calado. Ele se silenciou. E o silêncio de um líder dentro de casa emana algo muito positivo ou negativo. Sabe por quê? Deus manda te dizer. Sabe por quê? Intercalou no teu coração que você não é o filho, a filha preferida. Porque em diversos momentos lá dentro da tua casa você viu os pais, os líderes tomando partido do lado que estava errado. Sabe por que ficou esquematizado para você que você não era a filha ou o filho mais querido, mais querida? Porque ficou muito claro o preferencial. Porque sempre no meio de toda a interligação que havia na família, sempre parecia que a corda, literalmente, a cebra cedia para o lado mais fraco, e você sempre foi o lado mais fraco em qualquer discussão, em qualquer dissensão, em qualquer questão interligada. E isso se assemelhou muito ao processo do passado, interligando para o futuro. Hoje a base mais sólida que você tem é: parece que eu não sou, ou até imagina, até hoje você tem esse pensamento de não ter sido ou não ser o preferido, a preferida. Por quê? Por causa do passado e das coisas que aconteceram. E Tamar, como era uma mulher e não tinha voz nenhuma, a Bíblia fala que Davi ficou em silêncio com o que aconteceu. A ira de Absalão se acendeu mais ainda, por ter visto o pai tomando as rédeas dessa forma. Uma base que não se interliga à liderança. Eu estou falando agora para pais, mãe, irmãos, irmãs, esposa, esposo. Quando falta o posicionamento de liderança, o adversário intercepta o engano dentro da casa. Quando falta um senso geral, a base que interliga a liderança, o inimigo consegue entrar e fazer um destroço. Principalmente quando apenas uma verdade ou um lado da verdade é exposto. No meio de circunstâncias onde o adversário tenta depredar o maior patrimônio, a maior constituição que é a família, você tem que estar muito atento a todos os detalhes, porque o adversário vai tentar atingir você moralmente, emocionalmente, socialmente, através de processos que aconteceram com você, através de circunstâncias que aconteceram com você. E isso é muito forte, sabe por quê? Porque isso acontece até os dias de hoje. O posicionamento geral não é fazer com que a verdade sempre esteja no seu lado. Nem sempre um pai, uma mãe, um filho ou uma filha acerta. Um esposo, uma esposa acerta. Uma das coisas mais claras que eu aprendi é: o que hoje está sobrecarregando você entre quatro paredes? Para Tamar, o que estava sobrecarregando entre quatro paredes era um sentimento de impunidade. Ela estava ali agora literalmente sem a sua virgindade. Era uma mulher pura, era uma jovem pura. E o seu próprio irmão, que deveria lhe defender, arruinou o processo dela, lhe tornando impura. E naquela época, uma mulher impura, ela não casava nem tão cedo. Era a última das últimas a casar. Você sabia disso? A Bíblia fala que todas as outras filhas de Davi casaram primeiro devido a esse erro. E ela literalmente estava sendo subjugada ao efeito mais contrário da sua vida, por conta de um erro que não foi ela, não foi dela. Calma aí, Gustavo, o que você está querendo dizer? Parece que você está carregando um fardo. Você está passando por uma pressão enorme na tua vida, por um erro que não foi teu. Mas até agora isso te atinge. Mas até hoje isso se vincula a você. Até hoje isso faz sombra no teu presente. Até hoje isso, você não consegue naturalizar. O que aconteceu no passado até hoje faz uma sombra. E essa sombra não é boa, não traz paz. Pelo contrário, você fica se perguntando a Deus: quando é que tudo será completamente ajuizado para você?
E eu estou falando de Damar no processo que ela enfrentou, porque depois do processo físico, de violência sexual contra ela, a Bíblia fala que ela passou pelo pior processo, ainda não físico, porque a dor do processo da violência sexual tinha passado, mas na alma e na mente não. E são processos de reconstruções que levam muito tempo. É muito complicado falar sobre um pai que nunca apareceu, né? Graças a Deus eu tive um bom e tenho um bom pai. Um pai muito zeloso na terra e um pai zeloso no céu. Mas e você, que não teve a mesma história? O pai presente, alguém que estava no amparato da vida com você, alguém que segurou nas tuas mãos, uma mãe amiga, né? Uma mãe que deveria ser a sua melhor amiga, mas é a pessoa que mais compete, mais combate você, que afronta você, que não entende o processo de Deus na sua vida, e que em vez de segurar nas tuas mãos, por tantas vezes o inimigo interliga, intercala o próprio processo contra você, e você procura alívio, abrigo entre os teus, entre a própria família, não consegue encontrar. Por quê? Porque o adversário tem usado de quem você ama, para atingir diretamente você, ou por uma descrença, ou por um processo do passado, ou por uma circunstância tal, uma coisa e outra que literalmente esmaldou o coração no sofrimento. Porque uma das coisas mais claras que o adversário vai tentar sentenciar contra você é a base da descredibilidade, de tirar a tua credibilidade. Um processo enorme de desconfiança, aonde tenta incitar contra você que no meio de todo esse amparato da família, sempre em falta alguém ficou com você. Aí a gente aprende o que é viver entre quatro paredes, não na camuflagem. Porque você não precisa mais viver na camuflagem, porque você já é um adulto. Você precisa se sentenciar à felicidade em Deus, na particularidade da esperança que Ele prometeu, sabendo que os erros do passado não vão intercalar para os erros de uma família que será construída com a força de Deus na sua vida. Tudo que aconteceu, remotou, tudo que veio contra você, não remeterá, não vai te ligar para erros contínuos. Porque uma coisa é muito certa: quando Deus coloca a mão e Ele fala, o teu coração estará livre de toda amargura, de todo drama, de toda tempestade, de tudo que veio no teu passado e até hoje, tenta fazer sombra, eu, o Senhor, farei algo muito maior, porque eu vou sanar as feridas da tua alma. O processo também se interliga à falta do perdão, porque às vezes a gente acha que perdoou, mas é tão difícil perdoar alguém que te pediu perdão, mas continua agindo do mesmo jeito. É tão complicado no combo familiar você acreditar que houve um perdão de verdade, um arrependimento, se a pessoa continua praticando, continua tendo as mesmas semelhanças do passado, continua enraizada com os mesmos vestígios de erro, continua contaminada com a mesma mentira, com o mesmo veneno, continua sempre com uma coisa e outra assemelhada ao que você um dia disse, nunca mais, eu não quero mais, acabou, mas parece que ainda tem alguma coisa ligada do passado que conturba você. Por isso que está tão difícil você esqueceu o que passou, a atrocidade do que fizeram contigo, do que aconteceu e atingiu você entre quatro paredes, porque quem estava no pior processo da dor, e quando você estava tremendo de raiva, de ódio, de medo, de tanta coisa, porque no meio do processo, quantas vezes você se sentiu só? E aí você quase que, na graça de Deus, pegou uma borracha e tentou apagar tudo para reescrever. Está difícil. Está difícil reescrever tudo, sabe por quê? Porque você é ser humano, você se lembra das coisas, você sabe o que aconteceu, sabe o que demasiadamente o inimigo coloca na tua cabeça para gerar aquela repercussão de medo, aquela repercussão de dor, aquela repercussão desnecessária. Por que desnecessária? Porque isso não te remete a algo novo.
E o adversário trabalha dentro desse circuito porque sabe, a pessoa que está do lado, quem está no vínculo familiar, que estava ali com você, não é uma pessoa perfeita, está longe da perfeição. O inimigo continua de uma forma ou de outra, através das ações dessa pessoa para te entristecer, através das ações dessa pessoa para te angustiar, através das ações dessa pessoa para tentar sentenciar algo contrário em você. Isso vai muito além da margem do que hoje você está entendendo. Vai muito além da margem do que hoje você está passando. Eu não estou dizendo isso para te fazer frisar um ponto positivo em alguém. Eu estou falando para você, você é melhor, você é muito maior do que a sujeira que tentaram implantar em você. Você é mais forte, muito mais forte do que a fragilidade exposta de alguém que sempre está fazendo uma coisa e outra para te entristecer. Você é mais forte, muito mais forte do que uma família complicada que não entendeu ainda que você não quer ver o mal de ninguém, você só quer viver, só quer ser feliz. Não é querer ser a mais certa ou o mais certo, mas chega um momento na sua vida que o inimigo usa sim o que você ama, o que você queria ver de diferente, o que você queria ver intercalado de uma forma única, notável, diferenciada, e o inimigo faz, sabe por quê? Porque sabe que vai tocar no teu coração, e aí começa a chegar uma notícia ruim, começa a chegar uma coisa e outra, você começa a escutar uma coisa que você nem queria escutar, você está orando contrário àquilo que está chegando nos teus ouvidos, você está clamando por algo que está no teu coração, e o inimigo está ali intercalando tudo, um confronto geral, porque sabe que você, por um instante, vai chorar, vai se entristecer. E Deus manda eu te dizer, por mais que o inimigo tenha pegado o quadro e tenha borrado, sabe quando uma pessoa borra um quadro com diversas tintas e sai pegando um pincel e pintando, assim o inimigo fez. Só que Deus manda eu te dizer, eu não vou consertar o quadro, eu estou pintando um quadro novo. Eu vou repetir, o maior arquiteto e pintor do universo manda eu te dizer, o quadro que o inimigo borrou, o quadro que Deleia Sebre, o adversário da tua alma, borrou, Enecândio sobra, não importa, está ali, no espetáculo de todos, Decabe Shebandeia sobre, mas diz o Senhor, eu estou pintando um novo quadro ao teu respeito, e diz o Senhor, Decablandeira sobre, a amostra desse novo quadro só estará visível aos olhos, quando estiver completo. São coisas que o Senhor Deus guarda em sigilo. Eu aprendi que Deus, ele guarda coisas em sigilo. Quando existe inveja, por exemplo, ultrajada na família, quando existe um preceito de que todo mundo pode ficar bem, não mais do que eu, existe isso. Quando existe um confronto incerto ou certo, quando existe uma base de engano, de retaliação, e quando o adversário utiliza os mecanismos, as fragilidades da família, para te atingir, ei, eu vou te falar uma coisa aqui que eu estou sentindo de Deus. Você pode até não pensar, mas você, entre todos da sua família, é a pessoa mais forte. Entre todos da tua família, você é a pessoa mais forte. Sabe por quê? Porque a trancos e barrancos, você tem sobrevivido. A trancos e barrancos, você tem sido a coluna. E o inimigo olha do inferno isso. O adversário sabe quem é a coluna da casa, da família. É por isso que a semana está passando, os dias são de guerra, e aí você recebe uma notícia. Acontece uma coisa, é dessa maneira, é dessa forma, visivelmente ali, escancarado na tua frente, uma guerra contra você. Por quê? Porque o inimigo sabe que aquilo dali atinge a tua moral, atinge a tua mentalidade. E o pior processo de alguém que está constituindo uma família, constituindo um sonho, um relacionamento, uma vida, é o vexame, é o sofrimento, é o sentimento de vergonha, de frustração. É o que se interliga do passado, porque parece uma figurinha repetida, e a pessoa não mudou, as circunstâncias não mudaram, está tudo do mesmo jeito, e o inimigo está ali cirandando em cima daquilo, porque sabe que está atingindo você. Então como vai curar uma ferida? Se aparentemente flashes do passado, como se fosse uma retrospectiva, vem à tona,
E o tempo está passando, tudo está mudando, e nada na tua vida está acontecendo. E Deus manda eu te dizer, eu vou fazer. Eu vou fazer muito além do que o inimigo incita, tenta, para contaminar, para dissipar, diluir no teu coração mentiras. Eu sou Deus que te prometi, uma reconstrução. O Senhor mandou dizer dessa forma, é para alguém que está aqui. Eu vou fazer com que o teu sonho de ter uma família seja real. Mas o Senhor diz, a tua família, a tua casa, o teu lugar. Porque diz assim o Senhor, você vai ter a sua casa própria, o seu lugar próprio, bem localizado, a sua família estável, tudo estará levando sobre diante de você. E todos quebrando sobre os destroços do inimigo, e toda a ação conturbada, confrontada do maligno, e toda dispersação maligna, ela cai por terra. Sabe o que o Senhor está me dando em visão agora? Como se fossem fragmentos de cinzas caindo. Fragmentos, eu vou repetir. O Senhor está me dando a visão de fragmentos de cinzas caindo. Como assim, Gustavo? Fragmentos de cinza. É como se algo já estivesse em cinzas e está caindo. Só as cinzas. Queimando sobre. Sabe o que o Senhor manda te dizer? Tudo que é contrário, eu estou queimando. Fogo consumidor. A cebra está queimando o que é contrário. E sabe o que eu vejo? Muita palavra negativa de pessoas da tua biogenética que foram lançadas contra você. Muita palavra negativa de pessoas que te abraçaram, diziam te amo, mas lançaram muita palavra contrária. E o inimigo se alimentou de palavras contrárias jogadas contra ti. E o Senhor manda te dizer, eu estou fazendo uma limpeza profunda. Eu estou fazendo uma limpeza tão profunda na carregando sobre é por isso que está doendo tanto, porque é um recomeço. E eu estou indo há anos celebrar becande, eu saio atrás, diz o Senhor. Porque eu estou investigando o teu passado, mudando tudo. A análise da onde começou o erro, da onde o déficit de erro aconteceu, da onde a falha se aglomerou, da onde houve interceptações malignas para entristecer o coração, da onde o inimigo interceptou o engano, sobre o machucado, sobre o sangramento na alma. Porque a alma está sangrando, o tempo está passando, você tem se perguntado constantemente quando vai acontecer, quando essas coisas vão mudar, e Deus manda te dizer, nunca é tarde para recomeçar. Eu que tenho feito o teu coração bater, eu é que tenho te dado fôlego de vida, foi tanta coisa que aconteceu que o Senhor está me dizendo que tem uma mulher aqui que pensa que está doente, porque tu está com ansiedade generalizada, sabe? E aí tu se sente muito mal às vezes e tu acha que tu vai morrer a qualquer momento. E tu tem pedido a Deus para tu não sentir mais isso. Deus manda te dizer, isso é na tua alma, não é no teu corpo. Você não vai morrer, você não tem doença alguma. Mas como a guerra tem sido tão instaurada contra ti, tem vindo uma guerra tão grande contra você, você está sentindo na carne, está vindo sobre o teu corpo, tem momentos que só Deus, para tranquilizar, porque dá um ataque cardíaco, dá logo medo, a cebra se tremendo, e Deus manda te dizer, eu mandei o meu anjo, eu enviei o meu anjo. Olha o que o Senhor está me dando, a visão que o Senhor está me entregando. Tem momentos que você está tão assim, sabe, com medo do amanhã, está sentindo na pele o que está acontecendo. Sabe o que Deus manda eu te dizer? Na hora que você está assim, sabe por que tu se acalma? Sabe por que você se acalma de novo? Tem um anjo, que fica soltando. Eu vi na visão como se ele soltasse notas musicais. Essas notas musicais, elas entrelaçam, se interligam no subconsciente do teu espírito e tranquiliza a tua alma. Eu me lembrei de uma passagem bíblica.
A Bíblia nos fala que Davi tocava a harpa para tranquilizar Saul. E quantas vezes o teu espírito, DB da Sebra, está conturbado, e o Senhor envia no espiritual. Eu não estou mentindo não, eu tenho aqui arrepiado. No espiritual, e esse anjo, Ledaria Sebra, camando sobre a solta, notas musicais que se interceptam para o teu espírito. Sabe por que tu não morre, não acontece, tu não vai parar no hospital nem nada? Porque Deus coloca a mão dele no meio da ciranda maligna do inferno para atingir você. Sabe por que tu vai continuar e quebrar e sebra com vida, com força, vigor e indo adiante? Porque a mão de Deus se centraliza no meio da guerra, da potestade que se levanta. E Deus manda eu te dizer uma coisa: o que eu vou fazer, o que eu vou mudar na tua história está interligado a tudo que um dia você não teve. Tem muita injustiça. O que aconteceu com Tamar foi muito triste. Ela viveria o resto da vida se lamentando. Ela não teve apoio das pessoas que mais deveriam ter dado apoio. E uma desgraça aconteceu. Amon pagou com a própria vida, porque Absalão, cheio de ódio, foi vingar o que ele fez com a própria irmã também. O próprio irmão matou outro irmão. O que você está querendo dizer com isso, Gustavo? Um processo de 4 paredes, aonde só Deus conhece remotamente, expressamente, totalmente, o quanto muita coisa te atingiu. Tem um ditado no mundo que fala que quem bate se esquece, mas quem apanha nunca se esquece. É mais ou menos isso. Quem sente na pele não consegue esquecer. Quem sabe o que já passou na vida, os caminhos percorridos de espinhos, sabe o que passou, sabe como o inimigo ultraja tudo isso contra você. Então imagina o adversário usar do confronto, do que aconteceu na vida, do que aconteceu na história contra você. O mecanismo do inimigo usando da fragilidade, da dor, a sebra contra você. Por quê? Porque na visão do adversário a persuasão é muito pesada. O medo é sombreiro, as circunstâncias são inevitáveis. E o processo é de quê? Nunca esquecer, nunca perdoar, nunca deixar para lá. E sabe quem é a pessoa mais forte? É a pessoa que perdoa. Sabe quem é a pessoa mais forte? É a pessoa que finge que esqueceu. Não é que vai esquecer, mas eu não vou me deixar contaminar pelas atrocidades do inimigo. Porque a visão do inimigo, sabe o que é? É te deixar só. É tentar te deixar só. A visão do adversário é mostrar que você não pode contar com ninguém. E pronto, acabou. E vai usar de todos os circuitos, de todos os mecanismos, de todas as múltiplas formas que ele puder, para tentar fazer isso. E por muito tempo, Tamar teve que ficar na casa de Absalão. Ela nem queria ficar lá. A casa de Absalão não tinha paz. Era pura guerra, puro ódio. Absalão odiava também o pai. Era uma coisa distorcida. Mas ela teve que passar ali por muito tempo. E não era da natureza dela, da vontade dela permanecer ali, naquele lugar. Ela não tinha culpa, mas estava vivendo um processo rotativo de muito engano, de perdas, de danos. Então, Deus está falando com alguém aqui que passou por algo triste demais, mas está vivendo no mesmo ambiente. Está passando pela mesma circunstância, está ali, parece que não consegue nem sair daí, dentre 4 paredes. E Deus manda eu te dizer: eu estou preparando um lugar para você. Em breve você vai fazer as suas poucas malas. O Senhor manda eu falar até assim, poucas malas, porque você não tem muita coisa. Mas você vai fazer as suas malas. Você vai sair daí. Esse lugar que é usado como um tormento do inimigo contra você. Esse lugar, ultrajado pelo adversário contra você. E sabe por que Deus vai fazer isso? Porque no meio de toda essa penura, no meio de toda essa circunstância, a mão do Deus vivo está intercalando um processo que no inimaginável, você não tem nem ideia do quanto será superável para você. Superável porque vai muito além. Superável porque vai além. Superável porque quando chegar,
Você poderia, ou até tem motivos para lembrar, mas você vai preferir esquecer. Sabe quando você prefere esquecer? É porque você tem algo mais forte para lembrar. Vai chegar um tempo na tua vida, eu estou todo arrepiado, gente, nossa, que você vai dizer: eu vou esquecer, eu prefiro esquecer, porque tem algo muito maior que estará acontecendo para você lembrar. E quando isso acontecer, você vai entender que Deus suscitou de um lugar, de uma forma, de uma maneira que você nem entenderia. Você não tem nem base para entender como isso aconteceu na tua vida, como isso chegou na palma das tuas mãos, como esse processo informativo de Deus trouxe à existência aquilo que há muito tempo Ele falava que ia fazer. Porque por muito tempo você chorou pela mesma coisa, está chorando pela mesma coisa, está vivendo a mesma coisa, e Deus agora está dizendo: eu vou te dar um motivo para você esquecer e lembrar com grande satisfação que eu sou o seu Deus, que eu sou torre forte no meio da tua agonia, da tua dor, que eu sou um muro forte contra o teu inimigo. E as formas como Deus interligará você a esse novo compasso da vida, com estímulos emocionais e mentais para prosseguir. Por que, Gustavo, você está falando de estímulos emocionais e mentais? Porque você não vai ter só uma razão espiritual para seguir. Nossa, isso é muito forte. Você não vai ter só um motivo espiritual para seguir. Sabe, tem gente que diz assim: não, vou ter que engolir a seco e seguir adiante porque Deus está falando. Não. Deus vai te dar motivos reais, mentais e emocionais para você seguir adiante. Não vai ser só a voz de Deus dizendo: olha, vai, perdoa, segue o teu caminho, limpa isso, faz isso. Não, vai ser algo muito mais profundo. Vai ser tão emotivo, tanto na alma, no espírito, na mente. Vai estar intercalado a um processo de reconstrução. Vai estar ligado ao que é novo, ao que Deus fará, a manifestação dele. Algo novo te sucederá e fará você olhar para todo esse cenário caótico, e você interligará um fato incrível: coisas boas também acontecem com você. Coisas boas também precisam acontecer com você. Coisas alegres, motivos reais da felicidade precisam acontecer com você. E o Senhor fará isso, porque diz aquele que vive delemando e cando sobre uma vida cheia de dramas, uma história complexionada para tantas coisas negativas. Eu moverei tudo o que for preciso para atrair o teu coração na minha verdade. Eu vou eu vou colocar diante do teu coração o meu mover. E eu vou agir de uma forma tão profunda que no meio de tantas discussões, no meio de tantas questões, de tanta guerra, de tanta variação, eu estarei ampliando o meu cuidado, muito existente, muito nítido, na maior guerra que você enfrenta até então. Eu sou aquele que vou sarar completamente a tua alma, o teu corpo, o teu espírito, e te farei viver. E os teus sonhos serão reais, tua família será real, tua casa será real, tudo estará sobre você, e você verá a minha glória e o meu mover em sua vida. Receba no nome de Jesus. Gente, está acabando o meu tempo, eu tenho menos de 1 minuto. Amanhã eu estou de volta com a terceira parte, tá bom? Amanhã eu estou de volta com a terceira parte: como se cura a ferida. Deus te abençoe muito. Receba mais de Deus sobre você.
uma superação muito grande virá sobre a tua vida. Meu tempo está acabando. Um beijo na tua alma, no teu coração. Eu amo sua vida. Tchau, meu povo. Deus abençoe. Receba em nome de Jesus. Alabando e cana sobre e canda raia. Aleluia.